Oiê! Hoje eu quero trazer para você os 6 erros mortais da oratória para que você possa identificar e, principalmente, aprender a evitá-los. Vem comigo! Obrigado. Comunicadores, chegamos para mais um vídeo onde você vai trabalhar as suas habilidades de oratória, a sua comunicação, para que você possa ter voz em todos os ambientes onde você deseja se expor. E olha, eu não vou nem falar sobre o meu sumiço, tá? Vamos deixar abaixo isso daqui, finge que nada aconteceu, porque eu estou de volta aqui no canal. Enquanto eu não postava vídeos aqui no YouTube, eu estive nas minhas outras redes sociais com vídeos mais curtos, vídeos direcionados. Experimente encontrar a Camidice no Instagram, no TikTok, porque eu sempre tenho conteúdo especial para você. Mas vamos agora aqui comigo com o conteúdo de hoje. Eu quero mostrar para você os 6 erros mais comuns que você pode estar cometendo na sua oratória e isso pode comprometer a sua credibilidade, as suas apresentações, as suas exposições em geral. Então eu vou mostrar para você qual é esse erro, qual é o impacto disso na sua comunicação e dicas e orientações práticas para que você possa trabalhar esses aspectos e aprimorar a sua oratória. O primeiro erro é a falta de clareza. A falta de clareza acontece quando o orador, a pessoa que vai se apresentar, ela não tem clareza do que ela quer dizer, onde ela quer chegar. E essa falta de clareza está presente não somente no conteúdo, mas na forma de apresentar esse conteúdo. E eu não estou dizendo somente de apresentações formais, apresentação em público com slides de PowerPoint, não. Até aquela sua fala na reunião, quando você precisa ter uma conversa importante com alguém, se você não tem essa clareza, se você não organiza antecipadamente o que você vai argumentar, isso confunde, isso faz com que o seu interlocutor não consiga pescar aquilo que você quer dizer e faz com que perca o interesse também. Para corrigir isso, crie o hábito de organizar as suas ideias antes de começar a falar. Aquela história do começo, meio e fim, isso é essencial para qualquer apresentação. E você só consegue ter essa clareza mental quando você organiza o eixo principal da sua fala, o objetivo da sua mensagem. Eu tenho vários vídeos aqui no canal em que eu dou orientações específicas para que você possa encontrar esse fio condutor, a ideia principal que conduz a sua mensagem, para que assim você possa desenvolver início, desenvolvimento e a finalização, a conclusão da sua apresentação. E a dica prática que eu te trago aqui, a principal, é que você fale em voz alta o seu conteúdo, a sua mensagem. Quando você fala em voz alta, olha, vou falar sobre o assunto X e começa a falar, vou tratar com essa pessoa sobre isso daqui e fala sobre o que você quer tratar, ensaie antes. Quando você faz isso, você começa a se ouvir falando e assim você começa a ter um pouco mais de clareza de onde você quer chegar com a sua fala. Também você aprende a simplificar o que você tem a dizer, porque o simples é o que funciona, viu? Não adianta a gente querer embolar, deixar tudo muito difícil, muito complexo, porque isso não conecta. Frases mais curtas são mais interessantes do que aquelas frases imensas em que a pessoa perde o fio da meada no meio do caminho. Palavras mais simples também são mais interessantes do que aquele vocabulário complexo. Exercícios de dicção, de articulação, leituras em voz alta também podem te ajudar a ter mais clareza. Erro número 2, excesso de informações. Às vezes a gente pensa que pecar pela falta é pior do que pecar pelo excesso. Pelo menos eu coloco tudo aqui que eu quero falar. Se eu falar demais, pelo menos a informação tá lá. E isso não é verdade. Excesso de informação é sim um erro mortal da oratória, porque enche a sua apresentação, enche a sua mensagem, muitas vezes de detalhes que são irrelevantes. Eu sei que você estudou, eu sei que você está preocupado em ter conteúdo para falar, mas tudo que é demais é muito. Minha avó dizia isso e eu concordo com ela. Incluir muita informação, especialmente se você tem um tempo curto para falar, isso sobrecarrega a sua audiência e assim você perde a conexão com quem está te ouvindo. Como que se corrige isso? Selecione os pontos mais relevantes daquilo que você deseja dizer. Para isso, você precisa já ter desenvolvido o ponto número 1, que é a clareza. Se você não tem clareza, você não vai saber quais são os pontos importantes da sua mensagem.
E quando você entende quais são os pontos importantes, você também consegue perceber o que não é necessário, aquele detalhe que não é relevante para o que você pretende dizer. E a minha dica prática para que você possa aprender a fazer isso: selecione 3 mensagens-chave, 3 argumentos principais que você quer que o seu público leve da sua apresentação, mas que isso começa a bagunçar. Faça esse exercício até 3 e nada mais. Erro número 3, falta de preparo. Isso inclui você não dominar o seu conteúdo, não estudar o seu conteúdo, não ensaiar aquilo que você vai dizer, não preparar adequadamente os seus slides, o seu material, seja qual for esse material, ou preparar esse material e não revisar. Isso também é falta de preparo. A principal correção para isso é você estudar o seu conteúdo. Estudar e ensaiar a sua apresentação. Porque uma coisa é eu estudar o conteúdo, ou dominar aquilo que eu pretendo dizer. Outra coisa é eu me ouvir falando. Ensaiar a apresentação é importante e faz parte do preparo. Revise sempre o seu material e pratique com um amigo, uma pessoa que você confia. Apresente para esse amigo, assim você também pode ter um feedback. O 4º erro, poucas pessoas falam sobre ele, só que é um erro brutal que você pode cometer. É você não conhecer o seu público. Ignorar o perfil da sua audiência, os seus interesses, as suas características, as suas necessidades e demandas. Isso pode acabar com a sua apresentação. Você pode ter o melhor conteúdo desse mundo. Você pode estar super preparado, ter clareza do que você quer dizer, mas se você não conhece o seu público e não acerta na hora de transmitir a sua mensagem, tudo pode ir por água abaixo. Porque se a pessoa não se interessa pelo que você tem a dizer, se você não se conecta com os interesses da sua audiência, você pode ter o melhor know-how. Não vai interessar, acabou. A gente erra muito quando não conhece o nosso público. A gente pode errar o vocabulário, falar termo técnico para um público que é leigo, que não conhece aquele termo técnico que eu estou trazendo, esse é um exemplo. Também podemos errar na condução das ideias. Tudo isso desengaja, faz com que a pessoa perca o interesse e você vai ficar com dificuldade de transmitir a sua mensagem. Para corrigir isso, pesquise o seu público. Entenda que perfil é esse, qual a faixa etária, do que essas pessoas gostam. E isso não vale só para apresentações formais, isso vale para uma conversa que você for ter no 1 para 1. Se você tem um cliente, um possível cliente, estude esse cliente, estude os seus interesses, entenda quais são as necessidades desse seu interlocutor. Depois que você faz toda essa pesquisa, características de faixa etária, nível de conhecimento, interesses, demandas, você vai adaptar o seu discurso a essas características específicas do seu público. E assim você vai ver que você vai gerar muito mais conexão com ele. Erro número 5, uso inadequado da linguagem corporal. O seu corpo traz muitas informações sobre você antes mesmo de você abrir a boca para falar. Então, se você chega para uma reunião, para uma entrevista, uma apresentação, uma conversa importante, e você não cuida do que o seu corpo está revelando, do que ele comunica, você também pode estar cometendo um grande erro na sua oratória. Postura inadequada, falta ou excesso de gestos, ou aquela pessoa que fica sempre engessada, nem se mexe, ou aquela pessoa que se movimenta demais, e isso pode desviar a atenção do seu interlocutor. Também a falta de contato visual, você está trazendo a sua mensagem, essa mensagem precisa ser convincente, precisa ser envolvente, interessante, mas você não consegue manter o contato visual com o seu público. Também é um erro de linguagem corporal. Tudo isso transmite insegurança, falta de interesse e vai afetar a confiança do seu público sobre você. Isso impacta diretamente a sua credibilidade. Uma orientação prática para você começar a trabalhar a sua linguagem corporal é marcar com gestos pontos importantes, palavras importantes no seu discurso.
o que você deseja que fique, que prenda a atenção das pessoas. Nós chamamos isso de gestos enfáticos, quando você usa o seu gesto para enfatizar alguns trechos. Faça isso na frente do espelho, assim você cria mais consciência da sua linguagem corporal. E é claro que você pode também absorver outros conteúdos e orientações específicas sobre linguagem corporal presentes aqui nesse canal. Então, olha só, não faz parte da minha lista dos 6 erros, mas não me seguir é um erro muito grave, porque eu falo justamente de aspectos de comunicação oratória, como você pode aprimorar os parâmetros comunicativos para melhorar as suas exposições. Então, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos e vamos agora para o último erro comum na oratória. E esse erro é a monotonia da voz. Eu posso ter estudado o conteúdo, eu posso ter clareza de onde eu quero chegar, articular as palavras, entender quais são os pontos importantes, usar uma linguagem simples, trabalhar o meu não verbal, mas se eu tiver aquela fala monótona, chata, acaba com a tua oratória, não dá. Falar no mesmo tom, mantendo o mesmo ritmo, isso dispersa demais, isso tira a atenção, as pessoas param de ter interesse naquilo que você tem a dizer. É preciso aprender a variar o seu tom de voz. É isso que eu tô fazendo aqui, nesse momento. Variar o seu tom de voz, não é? Variar o seu tom de voz. Usar pausas estratégicas na sua comunicação. Aquela pausa que gera uma curiosidade, que desperta a atenção. O que a Camila vai falar logo em seguida? Tudo isso é colocar um pouco mais de cor, é modular a sua fala. Você sabe modular a sua fala? Aqui no Cá Me Disse tá cheio de vídeos sobre ênfases, modulação, tudo para tirar você dessa monotonia. Eu trabalho muito com esse poder da voz e eu também trago aqui nesse vídeo de hoje essa orientação principal para que você não cometa esse erro. Por favor, hein? Sabe um exercício muito legal que você pode fazer? Você vai pegar uma frase e vai ler essa frase com intenções diferentes. Surpresa, medo, frustração, tristeza, alegria. Assim você vai trabalhar as diferentes modulações na sua voz. Já experimentou? Então experimente. Vou te dar um exemplo de uma frase aqui. Você vai falar a seguinte frase: você não sabe o que eu tenho a te dizer hoje. Você não sabe o que eu tenho a te dizer hoje. E agora você vai pensar em diferentes intenções. Imagine que num primeiro momento você quer trazer uma sensação de urgência. Como que você falaria? Você não sabe o que eu tenho a te dizer hoje. Depois você vai tentar colocar uma entonação de tristeza, de surpresa, de empolgação. Vai, eu não vou dar o exemplo. Vai ser você que vai testar aí as suas modulações. Agora eu quero que você me conte quais desses erros você sente que já cometeu, que você está cometendo exatamente agora, nesse momento da sua vida, nas suas apresentações e exposições. Quais são as suas dificuldades? Conta aqui para mim nos comentários, eu preciso saber para também direcionar novos conteúdos para você. O YouTube também precisa saber que esse conteúdo é relevante para que ele possa distribuir para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Então me ajuda com isso? Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse material para pessoas que você conhece, que podem se beneficiar desses conteúdos e nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!